Bem, pessoal, então agora vamos começar a tratar da revogação da doação por ingratidão do donatário. O tema vem regulamentado pelo artigo 557 do Código Civil. O 557 define quais são as causas de ingratidão que autorizam a revogação da doação por parte do doador. Em primeiro lugar, antes da gente examinar cada uma dessas causas de ingratidão, a gente precisa fazer algumas observações importantes. Primeiro, a revogação da doação por ingratidão, ela é admitida apenas nas doações puras. De acordo com o artigo 564 do Código Civil, não se revogam por ingratidão as doações puramente remuneratórias, porque lembrem-se, as doações puramente remuneratórias, elas visam recompensar o donatário por um serviço já prestado em favor do doador, mas que a cobrança não podia ser realizada. Nós demos como exemplo aquela situação do salva-vidas, né? O sujeito estava lá no mar, se afogou, o salva-vidas viu, conseguiu salvar o cidadão. Como ele estava desempenhando um serviço público, ele não podia cobrar nenhuma espécie de remuneração por isso. Mas, passados alguns anos, o doador reencontra esse salva-vidas, o sujeito que se afogou, né? Estava se afogando, encontra esse salva-vidas e resolve fazer uma liberalidade para ele, doar um determinado bem, sei lá, um imóvel que ele tinha, um terreno, e consta do contrato que a doação é feita em retribuição àqueles serviços que foram prestados no passado. Temos aí uma doação remuneratória. Se ela for remuneratória, não pode haver revogação por ingratidão, porque na realidade a doação visou compensar uma atitude que já havia revertido num benefício para o doador. Também não é possível a doação, segundo a revogação da doação por ingratidão, segundo o 564, naquelas oneradas com encargo já cumprido. Então, doação onerosa cujo encargo já tenha sido implementado pelo donatário não podem ser revogadas. Por quê? Porque nesse caso o donatário já efetuou, já realizou algo desejado pelo doador, como contrapartida pela liberalidade que lhe beneficiou. Não seria, tratando-se de um contrato bilateral oneroso, em que já houve cumprimento da prestação por uma das partes, no caso do donatário, não seria justo permitir-se a resilição unilateral do negócio. Porque a revogação por ingratidão nada mais é do que uma forma de resilição unilateral. Né? Uma resilição unilateral motivada por uma daquelas causas do artigo 5.7 que nós vamos ver daqui a pouco. Tratando-se de um contrato bilateral em que uma das partes já cumpriu aquilo que lhe havia sido determinado, a resilição unilateral não tem o menor cabimento. Então não é mais possível a revogação por ingratidão. Agora vejam, é possível a revogação da doação com encargo se o encargo ainda não estiver sido executado pelo donatário. Se o donatário ainda não tiver cumprido o encargo, a doação onerosa pode sim ser revogada, tá? Mas é preciso que essa revogação tenha sido decretada, a revogação por ingratidão tenha sido decretada antes do cumprimento do encargo.
Também não podem ser revogadas por ingratidão, segundo o artigo 564, inciso 3, as que se fizerem em cumprimento de obrigação natural. Obrigação natural é aquela que existe, mas não pode ser exigida, normalmente em função de causas extintivas do direito de ação, tal como a prescrição. Então eu tenho um crédito, o crédito existe, eu prestei, vamos imaginar, eu fui contratado, prestei serviços como advogado a alguém, esse cliente não me pagou, eu tinha um determinado tempo previsto na lei para cobrar esse crédito, 5 anos, se for um documento escrito, e eu, nesses 5 anos, simplesmente não exerci o meu direito de ação cobrando judicialmente a dívida. A dívida prescreveu, eu não posso mais exigi-la, mas se o cliente, arrependido e agora com dinheiro para fazer o pagamento, resolve fazer uma doação para, com ela, pagar os serviços que eu havia já prestado em seu favor, nós temos uma espécie de doação remuneratória, e nesse caso não pode haver revogação da doação por ingratidão, afinal de contas o donatário já prestou também um serviço em favor do doador. E por fim também não podem ser revogadas por ingratidão aquelas doações feitas para determinado casamento, as próprias núpcias, evidentemente, desde que o casamento já tenha sido realizado. Ok? Bom, e outra coisa importante antes da gente falar propriamente sobre as causas de ingratidão. Segundo o artigo 556, não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário. Qualquer cláusula prevista no contrato de doação pura, que elimine, que retire do doador a possibilidade de revogação por ingratidão, será havida como nula, porque atentatória contra o disposto no artigo 556 do Código Civil. Bom, feitas todas essas observações prévias, vamos examinar então as causas de ingratidão previstas pelo artigo 557. Antes de começar também a falar dessas causas, é bom que se deixe claro aqui, essas causas de ingratidão previstas no 557 integram um rol taxativo, ou seja, não se admite que a ingratidão seja reconhecida com fundamento em outras situações que não aquelas do artigo 557 e incisos. Tá? Por mais ingrato que tenha sido o donatário, na situação concreta, na situação em exame, não pode haver revogação por ingratidão se o motivo invocado não se enquadrar num dos incisos do artigo 557. Tá certo? O rol é taxativo. Tá? E também não admite interpretação extensiva. Não se pode aplicar aqui analogia para alargar-se os casos de revogação. Os casos são estritos, são taxativos. Bom, feito isso, dito tudo isso, vamos então propriamente falar das situações que configuram ingratidão no entendimento do legislador e autorizam a revogação por essa razão. Bom, 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações. 1. Se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Bom, aqui
não há, né, ingratidão maior que o donatário, tendo sido beneficiado com uma liberalidade, depois atentar contra a vida do doador ou mesmo matá-lo dolosamente. Aqui nós precisamos fazer algumas considerações importantes. Primeiro, para haver revogação da doação pela causa de ingratidão do inciso 1, não é necessário que tenha ocorrido a condenação criminal do donatário. Vejam, eu posso ingressar, eu, doador, posso ingressar com uma ação de revogação de doação por ingratidão contra o donatário que atentou contra a minha vida, mesmo que o processo criminal em que se apure esse crime ainda esteja em curso, mesmo que os autos ainda estejam na fase do inquérito policial, em que a autoridade está reunindo elementos para firmar a convicção de que o crime ocorreu e que houve, de fato, uma tentativa de homicídio contra a minha pessoa. Nós temos que lembrar, nesse particular, que as instâncias civil e criminal são independentes entre si, né? Na esfera civil, a culpa, ainda que levíssima, obriga o autor do dano a indenizar a vítima. Na esfera criminal, já se exige uma prova mais robusta, mais cabal, né? Então, lembrem disso, as instâncias são independentes e é possível, sim, que se inicie, que se deflagre a ação civil antes mesmo da conclusão do inquérito policial ou da ação penal, antes mesmo que seja proferida uma sentença condenatória contra o donatário. Notem que o 557 fala apenas em homicídio doloso, né? Porque, como vocês sabem, não existe crime tentado na modalidade culposa, né? Então, por exemplo, se o doador acaba vindo a falecer em razão de um acidente automobilístico, ele estava como carona do donatário em uma determinada situação, o donatário acabou cruzando o sinal vermelho ou empregou uma velocidade incompatível com aquela prevista na legislação de trânsito, acabou capotando o carro e com isso o doador falecendo, não pode ser reconhecida a ingratidão do donatário nessa situação específica porque não houve dolo. Aliás, aqui, quando ocorre a consumação do homicídio, quando o donatário, quando o doador efetivamente acaba vindo a falecer, é a única situação que se admite que os herdeiros, né, possam ingressar com a ação revocatória. A gente vai ver isso daqui a pouco, mais à frente, com mais cautela. Bem, o que mais que eu preciso falar sobre isso? Se no curso da ação civil ocorre a superveniência de uma sentença absolutória na esfera criminal que reconheça que o donatário não foi o autor do homicídio ou da tentativa de homicídio. O que acontece com o processo civil? Já respondemos.